Se você me acompanha aqui no canal já há algum tempo, eu tenho certeza absoluta que você, assim como eu, quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O que aconteceu naqueles atos? Quem foram os responsáveis? Houve omissão ou não? E eu sei que você deve estar ansioso por ouvir um certo depoimento, o depoimento do G. Dias, ou Gonçalves Dias, general aliado ao Lula, que era ministro do GSI no dia dos atos. Só para refrescar sua memória, esse general é considerado sombra do Lula. E ele estava lá dentro do Palácio do Planalto no dia dos ataques, conversando com as pessoas que estavam depredando os prédios. E essa informação foi escondida, não soltou para ninguém. Até que um vídeo vazado pela CNN mostrou que ele estava lá dentro. E esse foi o motivo da CPMI acontecer, mesmo depois do Lula ter investido muitos milhões para que a CPMI não acontecesse. Afinal, o que temia Lula? E eu sei que você quer ouvir o general Gonçalves Dias, o ex-ministro do GSI. Só que agora ele tem um plano de fuga em relação à CPI, que quer ouvi-lo. E eu vou explicar para você o que está acontecendo neste caso aqui neste editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, nunca falte o pão na sua mesa, para você, para toda a sua família, aqueles que você ama. E se você puder, dá o like aqui para o YouTube entender que o canal está relevante, mandar para mais pessoas, confere se é inscrito ou não, se não for inscrito, dá uma força para a gente. Bora começar? Vamos falar aqui sobre o general Gonçalves Dias. Matéria número 1 que eu trago para vocês é da Jovem Pan, a fonte é Jovem Pan. Enfim, esse é o general Gonçalves Dias, o sombra do Lula. Durante toda a gestão petista, a primeira, ele esteve ao lado do Lula como um fiel escudeiro. E agora, nessa gestão, ele era o seu ministro do GSI, um dos grandes aliados do Lula. Só que ele foi pego dentro do Palácio do Planalto no dia dos ataques, de 8 de janeiro. Um ponto que chama atenção é que ele entregou relatórios à CPMI e esses relatórios não são idênticos, ou seja, estão sem correlação com o relatório entregue pela ABIN. E ele mesmo já confirmou que esses relatórios não são iguais. E aí, o que mais se espera é que ele seja ouvido na CPMI de 8 de janeiro. Olha só o que essa matéria diz. Isso vai ter um estranhamento aqui dentro, uma estranheza aqui dentro, mas eu vou te explicar o porquê. Gonçalves Dias pede ao STF para não ser obrigado a depor na CPMI do MST, tá? Não é a CPI de 8 de janeiro. Mas, doutor, como assim? Não é a CPI de 8 de janeiro? Não. O que o governo está fazendo e está articulando bastante? Ele está pegando a CPMI e ouvindo pessoas que não tem nada a ver com o caso de 8 de janeiro, só para tentar buscar questões relativas ao Bolsonaro. Um exemplo que a gente pode citar é o Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez era o diretor da Polícia Rodoviária Federal e, no caso, eles queriam juntar provas de que o Silvinei fez blitz para impedir que eleitores do Lula chegassem nas urnas. Esse era o intuito. O que isso tem a ver com o CPMI de 8 de janeiro? Nada. Mas foi uma estratégia do governo. E aí, agora a oposição também quer fazer essa estratégia. A oposição hoje tem presidência e vice-presidência da CPI da MST. E é por isso que não está tendo a quantidade de invasão que você percebe hoje. E o que a oposição quer fazer? Quer usar a mesma arma que o governo. Convocou o general Gonçalves Dias para depor na CPI do MST. Foram muito inteligentes. O que eles falaram? Olha só, nos primeiros dias do governo, quem era o diretor, o ministro da GSI, era o Gonçalves Dias. E durante esse período, já tinha ameaças que o MST ia invadir e ele não fez nada. Então a gente quer ouvir, porque ele, como ministro do Lula, por que ele não fez nada? É uma jogada para colocar ele lá para depor. Só que o fato é que ele entrou no STF agora com
um pedido de habeas corpus preventivo para que ele não seja obrigado a depor na CPI do MST. Se ele chega na CPI do MST, para ele é pior do que chegar na CPI de 8 de janeiro. Ele vai ser massacrado, porque lá a oposição é a grande maioria. E é por isso que ele está fugindo como o diabo foge da cruz. Ele não quer prestar esse depoimento. Ao depender do que ele falar, ele pode sair até com a ordem de prisão. Vamos lembrar que a CPI ou a CPMI tem os mesmos poderes do judiciário, de investigação, de averiguação, mas não pode prender, salvo em flagrante delito. E na condição de testemunha, se ele mentir, ele pode ser preso em flagrante. Esse é o fato. Então, ele quer fugir disso a todo custo e tenta se blindar com o uso do STF. Minha opinião, o STF vai dar um habeas corpus para ele e vai impedir que ele vá à CPI do MST. Esse é só o meu ponto de vista, não sei se eu estou certo ou não. Bora partir para a segunda matéria agora, dando continuidade normal aqui à nossa programação? Vamos lá. O Lula apresentou o tal do pacote da democracia, que está sendo carinhosamente apelidado de pacote da Venezuela ou pacote ditadura. Além das penas absurdas e inconstitucionais e ilegais previstas nesse pacote, também está a retirada das armas do cidadão que quer se defender. E aí há vamos dizer assim, um movimento de que quer anular os decretos do Lula contra o cidadão brasileiro poder se armar. O argumento é simples. Bandido não pede autorização para a polícia nem para o exército para ter arma. O cidadão, sim. E agora, mesmo depois de estar pagando, mesmo depois de estar fazendo o registro, se cadastrando, estando à disposição do governo, a gente não pode se defender? Haja vista que o governo é ineficiente. O governo não está em todos os lugares. Não é onisciente e onipresente. Ou seja, o cidadão tem que ter o direito, dentro da sua própria casa, de se defender. E qual é a medida que está acontecendo? Eu trago para vocês aqui a partir do Rodolfo Nogueira, que é deputado federal. Ele cita aqui uma matéria do O Globo. Então a fonte, O Globo e Rodolfo Nogueira, Instagram. Bancada ruralista se junta à bancada da bala, as duas maiores do Congresso, diga-se de passagem, para barrar o novo decreto das armas apresentado pelo Lula. O que o Rodolfo Nogueira escreveu? Aos poucos, estão tirando nossa liberdade. Se continuar assim, em 6 meses, o cidadão de bem estará totalmente desarmado. Não podemos aceitar isso. Estamos trabalhando para derrubar este absurdo. Nossa liberdade é o nosso maior patrimônio. E aí, a grande questão aqui é que há uma mobilização muito grande pela manutenção das armas. Se tem um dado específico, é de que, durante a gestão Bolsonaro, os crimes violentos reduziram significativamente. E atribui-se grande parte disso, pelo menos é que muitos dizem, em relação à liberação das armas. Mas não é só a bancada evangélica e a bancada da bala que estão defendendo aqui o porte de arma para o cidadão também, não. Tem gente que tem muita voz hoje e que está entrando nessa defesa, inclusive governadores. E a gente cita aqui o Tarcísio de Freitas. Essa matéria aqui é do Pleno News. O Tarcísio de Freitas contraria pacote de Lula e defende acesso a armas. Eu entendo que a arma na mão do cidadão é sempre um poder de dissuasão, disse o governador. Então o Tarcísio de Freitas criticou o pacote do Lula, disse que é um pacote autoritário, falou que não concorda nem um pouco com esse pacote apresentado pelo Lula e que o cidadão, sim, deve ter o direito à flexibilização e o acesso às armas para que ele possa se defender. Isso até é uma medida de segurança pública. Vamos lá. O que eu tenho de ponto de vista para tratar sobre isso com vocês? Uma das coisas que fez o canal começar são os projetos de lei que eu já enviei para o Congresso Nacional. Foram vários.
Esses projetos que foram enviados tratavam dos mais diversos temas. Um projeto de lei que eu fiz a sugestão, inclusive encontra-se já na mão de um deputado, delegado, Antônio Furtado, é a possibilidade de que a questão bélica, ou seja, das armas, seja retirada da União e os estados sejam responsáveis pela regulamentação das armas dentro dos seus territórios. Isso acontece nos Estados Unidos. E olha só, cada estado vai ter a sua regra própria. Então, por exemplo, se isso tivesse que andar, aí aqui eu estou instando o Tarcísio. Vocês sabem que eu sou um cara que sou muito afeto ao Tarcísio, ao trabalho que o Tarcísio faz aqui no estado de São Paulo. Mas Tarcísio de Freitas quer mostrar um trabalho bom? Faça uma mobilização com os governadores. Não tenha dúvidas que governadores como o de Goiás, do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, talvez, mas que Minas Gerais, todos esses vão trabalhar em conjunto, tanto para manter as escolas cívicos militares, como a gente já explanou sobre isso, mas como também esse trabalho de tirar essa prerrogativa da União de desarmar o cidadão e trazer isso para os estados. Pode ter certeza que um estado armado, ele vai impor medo no bandido. Pode ter certeza disso. Um estado onde o seu cidadão está armado, a segurança pública vai ser mais pulsante. Não tenha dúvidas disso. Então, fica aí a dica para o Tarcísio de Freitas. Se quiser fazer isso aí, vai ser muito bom para o brasileiro. E você, concorda comigo ou não? Coloca no comentário. É importante que você comente. Quando a gente faz essas propostas, porque a gente é cidadão, tá? Não sou político e não tenho interesse de estar lá dentro, tá? Não mais político, né? Mas não tenho mais interesse. Para mim, a vida política agora é aqui com vocês através das câmeras. A grande questão é, se a gente não der as opiniões e se o público não participar, a gente não chega a um consenso. Então, sua opinião é importante sobre esse ponto aí. Bora falar de um ponto aqui bem interessante e uma decisão judicial que essa merece ser comentada. Desembargador suspende a cassação de Crivella por suposto abuso de poder. De acordo com o magistrado Bruno Bodar, o recurso ajuizado pelo político tem efeito suspensivo. Então vocês devem lembrar do Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella, ele teve o seu mandato cassado. Por quê? Uma ação do PT e do PSOL conjunto. Que surpresa, né? Vocês devem ter ficado muito surpresos dessa ação ser do PT e do PSOL. Logo o PT e o PSOL? Pois é, logo eles. Entraram com essa ação alegando abuso de poder econômico. Olha o argumento. Segundo eles, o Marcelo Crivella tinha olheiros. E o que esses olheiros faziam? Quando alguém da Globo aparecia para fazer denúncias dentro de hospitais, o olheiro avisava que os repórteres da Globo estavam indo lá. Eles fechavam a porta e não deixavam os repórteres da Globo entrar. E aí, isso foi caracterizado como abuso de poder econômico e ele perdeu o mandato de deputado federal. Foi eleito como deputado federal e perdeu o mandato. Será que foi isso? Não, ele é apoiador do Bolsonaro. Esse é o grande motivo, vocês sabem disso. Só que ele entrou com recurso. E o desembargador recebeu o recurso. E aí, quando a gente fala de uma ação na Justiça Eleitoral, o recebimento do recurso automaticamente suspende a liminar de cassação de mandato dele e ele retoma o cargo imediatamente. Então ele recebeu, é lógico que isso ainda vai ser julgado lá para frente, ele pode perder de novo ou pode manter, mas ele tem o cargo de volta agora, a partir dessa decisão do desembargador. E aí, o que você acha sobre este ponto? Tá? Eu acho bem interessante e eu sou muito cético com relação a essa questão de perda de mandato, tá? Até porque essa pessoa foi eleita e a perda de mandato ela tem que ser muito bem analisada. Por quê? Porque acho que o papel do TSE deveria ser a fiscalização anterior, ou seja, averiguar se essa pessoa tem as condições depois de escolhida pelo povo. Isso dá aso a muita perseguição política.
Esse é meu ponto de vista, tá? Seja de direita ou de esquerda. Bora partir para mais uma matéria? Vamos lá. Quarta matéria que a gente traz para vocês agora, e vale a pena a gente fazer uma análise bem detalhada, porque a gente vai falar de CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro, a gente vai falar de novo, né, da CPMI, e a gente vai falar de uma decisão que foi impetrada pela PGR. Vamos relembrar o caso para você entender. Desculpem que a voz já está falhando um pouquinho, o cansaço, tá? Eu estou gravando esse vídeo, vou mentir para vocês, de madrugada, porque o dia está sendo muito puxado, muita tarefa, e eu acabo que eu tenho um problema de insônia e eu tenho que gravar de madrugada para vocês. Então, às vezes a voz já falha um pouco, tá bom? Mas vamos lá. Lembra que o procurador da República, ele tinha feito um pedido, e neste pedido dele, eu estou falando do Carlos Frederico, ele pediu que o Twitter, o Instagram, o YouTube apresentassem os dados de todos os seguidores do Bolsonaro. Lembra disso? Pois é. Essa ação foi muito, mas muito criticada por ser uma ação autoritária, por ser uma ação que viola a Lei Geral de Proteção aos Dados, por ser uma ação que viola o direito à honra, à intimidade, por ser uma ação de coação da liberdade política, enfim, as ilegalidades são inúmeras que a gente podia citar e não à toa foi muito criticada a decisão do procurador da República. Entretanto, as críticas tiveram resultado e ele mudou o pedido agora. E agora, eu até concordo, tá? Assim, faz parte de uma investigação e o papel dele é fazer a investigação. A PGR muda pedido e agora quer saber se acusados por 8 de janeiro seguem Bolsonaro. Ou seja, aquelas pessoas que estão respondendo processo, que são respondendo processo, que são investigadas e acusadas pelo Alexandre de Moraes. Agora o procurador quer saber se essas pessoas são seguidoras de Bolsonaro. Eles querem saber se essas pessoas publicaram alguma mensagem sobre possíveis ataques do dia 8 de janeiro antecedentes, ou seja, divulgando que esses ataques iam acontecer. Ele quer saber se essas pessoas questionaram o resultado eleitoral. Então, esse é o resultado. É lógico que aqui a maior discussão sobre o caso aqui é que o desembargador, o procurador, ele está de olho na cadeira do Augusto Aras. Então, ele quer mostrar serviço e ele quer perseguir Bolsonaro. Essa é a maior discussão que tem-se dentro do meio político. E aí, a grande questão aqui agora é até onde vai o direito dele ou não. Como são pessoas investigadas, tanto Bolsonaro quanto eles, aqui entra sim dentro do limite do razoável, tá? Ele pode fazer. Acho que vai achar alguma coisa? Não acho. Acho que é só, sabe, holofote mesmo, só para aparecer nos holofotes. Essa é a minha visão, tá certo? Vamos trazer mais uma matéria aqui interessante para vocês. Estou vendo que o vídeo está ficando um pouco longo, mas a gente vai reduzir aqui. Vamos tratar só essa matéria aqui que eu acho interessante. Essa matéria é do Lauro Jardim. A fonte é o Globo. Ex-AGU de Bolsonaro é exonerado do cargo de procurador federal. Perseguição, estão caçando mais um do Bolsonaro só porque ele era ex-AGU do Bolsonaro. Não, tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Eu tô aqui para te explicar. Esse é meu papel. É te explicar para você não cair em qualquer matéria de fanfarrão aí que só quer aparecer, não. Vamos entender um pouquinho mais, tá? O que acontece? Quem que era o ex-AGU do Bolsonaro? O Bruno Bianco. Mas o Bruno Bianco também foi já presidente do INSS. Eu lembro porque durante um período, quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu atuei muito no INSS, principalmente durante a gestão Bolsonaro, mas foi brigando, tá? Brigando por direitos, principalmente de pessoas com deficiência, de idosos. E assim, o papel é esse, é brigar para conseguir direitos para essas pessoas. E principalmente fazendo pedidos, e sempre fui muito bem recepcionado dentro do governo, pelo Oliveira, pelo Bruno Bianco, toda vez que eu precisava tratar de alguma pauta do INSS. Eu apresentei mais de 30 projetos tentando melhorar o sistema previdenciário, tá? E todos foram entregues, muitos deles recebidos pelo Bruno Bianco aí, a época que ele estava
no INSS. Depois, ele saiu do INSS e passou a ser o advogado-geral da União de Bolsonaro. Enfim, ele sempre fez um bom trabalho e é uma pessoa que tinha e tem uma qualificação profissional ímpar. É um cara que realmente sempre fez um trabalho muito destacado, um trabalho de qualidade, apesar das, às vezes, a gente entrar ali em um atrito ou outro por uma pauta, coisa normal, mas é um cara, sabe, sempre mostrou ser muito bom de trabalho. Agora, o grande ponto que nos chama a atenção aqui é que algumas pessoas, e eu vi pessoal da esquerda que não espalha fake news não, tá? Quem faz fake news é só a galera da direita, né? É o que eles dizem, tá? Dizendo que mais um do Bolsonaro caiu, mais um exonerado, olha só, caiu mais um, daqui a pouco todos os bolsonaristas vão pro caixão. Pois é, não tem nada disso, tá? Lembra do BTG Pactual? O BTG Pactual é um banco que cresceu muito, tem uma repercussão muito grande. O BTG Pactual chamou o Bruno Bianco para trabalhar com eles. E aí, ele, como procurador federal, estaria ali no seu salário dos R$34 mil, mais ou menos. No BTG Pactual, vamos falar de 200 mil para mais na iniciativa privada? E aí? É uma queda muito grande você sair de ganhar 34 para ir para os R$200 mil de salário, não é? Pois é, na verdade, o Bruno Bianco, ele saiu porque ele pediu para sair do serviço público, afastou do serviço público, falou, não quero saber mais de política, não quero saber mais de serviço público, eu tô indo para iniciativa privada e vou ganhar o meu, igual eu faço aqui. Fez a mesma coisa que eu, fez a mesma coisa que o Guedes. Eu não quero saber mais de política, não quero mexer com isso mais, já não estou apresentando projeto de lei mais, dou uma ideia ou outra aqui para vocês, é isso, tá? Então chega uma hora que cansa também. E desmentindo essa fake news, desfazendo essa fake news, que o pessoal está postando só o título aqui de que caiu mais um do Bolsonaro. Não, ele pediu para sair, tá? Pediu para sair porque é um profissional de altíssima qualidade e está exercendo aí suas atividades na iniciativa privada. Eu ia acabar o vídeo, mas eu tô a fim de fazer mais uma matéria. Posso? Acho que eu posso, né? Vamos colocar? Só mais uma, aí eu juro que eu paro, tá bom? Vamos lá. Olha só, os advogados de direita têm um perfil no Twitter, tá? E aí, o que a gente percebe hoje? Uma escalada autoritária contra jornalistas vem acontecendo. E aí, eles fizeram uma publicação aqui, meio que irônica, né? Adivinha quem será a próxima perseguida e censurada? A Band. Por quê? Porque já acontece uma perseguição, uma censura contra a Jovem Pan. Ou seja, um procurador do Ministério Público pediu a cassação dos direitos de radiodifusão da Jovem Pan. Ou seja, dos direitos que ele tem de tá atuando aí. E aí, isso está sendo caracterizado como uma perseguição, uma retaliação. E a Band, mas não só a Band, Estadão, Metrópole, CNN, estão começando agora a tomar coragem de criticar o Lula e o Dino. E aqui, os advogados de direita, tá? Esse movimento de advogados de direita do Brasil, argumentam que a Band pode ser a próxima perseguida a partir de então. Matéria. O apresentador do jornal da Band, Eduardo Oineg, e eu tô gostando do cara. O cara criticou muito o Bolsonaro, ele não gostava do Bolsonaro, eu achava que ele era até petista, mas, meu amigo, depois que o Lula assumiu, ele tá com sangue nos olhos para falar contra o Lula, para falar contra o Dino, e compensa a gente observar o que ele está falando aqui. O Eduardo Oineg criticou a postura do ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou com a imprensa sobre a investigação do caso Marielle. A análise dele não foi boa, foi cirúrgica, sabe? Foi em cima da linha, e olha que quem está falando aqui é um jurista. Foi em cima da veia, da jugular, tá? E é por isso que eu queria que você ouvisse aqui essa fala dele. Vamos juntos. Bom, olha só, é incrível o que aconteceu hoje no caso Marielle. Teve uma delação premiada, que os investigadores dizem que pode abrir uma nova frente, mas tomara, porque até agora o que aconteceu foi que apontaram o dedo não para cima,
na direção dos mandantes. Apontaram para baixo, no máximo para o lado, com esse bombeiro, por exemplo, que já sabia que estava enrolado, ou o papel de um outro PM, e para anunciar essa delação, como você viu agora no final da reportagem, quem é que apareceu para falar? O ministro da Justiça. Isso mesmo, o Flávio Dino. O ministro não deveria falar sobre investigação alguma. Ele é o chefe institucional da Polícia Federal, que tem autonomia. Quem preside o inquérito é o delegado, que não presta contas para o ministro. Mas ainda assim, o ministro se colocou debaixo dos holofotes. Ele faz isso toda hora, pelas redes sociais também, sempre tirando uma casquinha. Será que ele vai cansar e vai parar? Ou será que a gente vai cansar dele e não vai mais prestar atenção no que ele diz? Cirúrgico, a fala do OINEG. O que você precisa entender sobre o caso do Flávio Dino? O Flávio Dino, ele sabe usar muito bem as armas que tem. O Flávio Dino vem ganhando uma popularidade junto à esquerda que eu ouso a dizer para vocês que hoje, dentro do quadro popularidade, principalmente por medidas autoritárias que ele toma, até maior do que o de Lula. Muita gente acha Lula um pouco insosso. Fala, mas as falas do Lula são são críticas, são ofensivas, mas são pouco práticas. E já o Dino é aquele cara que chega e faz e persegue os opositores e vai atrás, e a Polícia Federal busca e entra em todos os holofotes. O caso Alexandre de Moraes, ele tá lá dando palpite, acontece um caso de racismo, ele tá lá, acontece. Ele é o ministro que mais aparece. Ele quer os holofotes. E aí, isso está incomodando até os aliados do PT. A briga está começando a surgir. E Dino quer essa visibilidade porque ele tem dois planos. Ou presidência da República, ou ministro do STF. E aí, é lógico que o OINEG já percebeu isso, e não é à toa as críticas do OINEG. Ou seja, ele quer aparecer, e isso tem um motivo, isso tem um objetivo. Agora acabou de verdade, tá bom? Agora eu não te encho o saco mais, quase meia hora de vídeo, agora acabou de verdade, tá bom? É brincadeira, pessoal, ó. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Seu comentário é sempre importante para mim, seja para que a gente possa evoluir como pessoa, como cidadão, porque eu sei que a experiência ela vem do diálogo, então as críticas serão muito bem-vindas. Não pense que não, a não ser as críticas ruins, né? Ou seja, ofensas, xingamentos, e de vez em quando tá aparecendo um agora, viu? Ultimamente tá aparecendo um ou outro, não sei porquê, mas tá acontecendo. Mas faz parte do jogo. Mas a crítica construtiva é sempre muito bem-vinda, tá? E elogio também eu não vou achar ruim não, tá? Se tiver um elogio aí, pode colocar, que a gente gosta, tá? Já dizia um grande pensador que o alimento revigora o corpo, o elogio revigora o ego, e o ego faz parte da alma, então, dos erros que nós temos como humanos. Então, apesar de tudo, a gente gosta também, tá certo? Grande abraço, fica com Deus, espero que você esteja realmente gostando dos nossos conteúdos. E a gente volta daqui a pouquinho, tá? 4 horas da tarde a gente tá aí com vocês. Grande abraço.